Sexta-feira com muito frio em boa parte do país, não custa lembrar. De tédio a gente não morre, mas de frio, gente, sim. Uma pessoa em situação de rua morreu na manhã de quarta-feira em São Paulo enquanto estava na fila do café. Teve um mal súbito, segundo as informações. A polícia ainda não sabe se a morte tem a ver com frio. Então, pessoal, se você tem um casaco, uma manta sobrando aí em casa, carrega com você na rua. Certamente alguém vai precisar. Vamos embora pro papo de hoje? Eu sou Marilise Pereira Jorge e você está no canal Meio. Você conhece o Meio? O Meio é uma newsletter que você recebe todos os dias às 7 da manhã. São 8 minutos de leitura com todas as informações que você precisa para passar o dia bem informado. Se você está chegando por aqui agora, por favor, se inscreve aqui no canal, é de graça, aperta o sininho para receber as notificações dos vídeos. Nesta quarta, dia 18 de maio, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro contra o também ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o presidente partiu para o ataque. O Alexandre de Moraes, vamos relembrar, é relator do inquérito das fake news que tem como alvo não apenas aliados do presidente, como alguns dos filhos do presidente. O Bolsonaro acusa o Moraes de abuso de poder. A chance do Bolsonaro já era nula, mas caiu justamente nas mãos do Toffoli, que foi responsável por instaurar o inquérito em 2019 e distribuir para quem? Para o Xandão, para o terror dos bolsonaristas. Fim da história? Claro que não. Como eu sempre digo, né, gente? De tédio a gente não morre aqui. O Bolsonaro é tipo brasileiro mesmo, não desiste nunca. O presidente acionou a PGR com a mesma representação, a mesma notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal. É desespero que chama? Em mais um episódio da série Terceira Via, os presidentes do MDB, do Cidadania e do PSDB sacramentaram o nome de Simone Tebet, pré-candidata do MDB, como o nome que terá apoio das siglas. É Eita atrás de Eita. Vixe. Nesse episódio, a gente vê que o João Dória levou mais uma rasteira do próprio partido, que parece estar mais perdido do que o Brasil naquele jogo do 7-1. Agora, é estranho que o argumento seja a rejeição a João Dória. A própria Simone Tebet também tem um índice bem elevado de gente que diz que não votaria nela. Outra desculpa, quer dizer, outro argumento, é que o João Dória, enfim, tá ali patinando ali com um percentual muito pequeno nas intenções de voto. Mas a Simone Tebet também aparece nos últimos lugares, nas pesquisas que a gente tem visto. Mesmo assim, o nome dela tá aí, no centro dessa disputa que envolve dois dos maiores partidos, que é o MDB e o PSDB. Tem mais uma coisa. O Ciro disse na semana passada que a Simone Tebet seria o único nome com quem ele comporia uma chapa. Essa ideia já foi afastada por ela, que disse que só sai como cabeça de chapa. O fato, gente, é que Simone Tebet está nos holofotes desta semana. Será que essa terceira via será uma via? Com todos os defeitos que o Bolsonaro tem, uma coisa, pessoal, é impossível não admitir. A capacidade do presidente de terceirizar os problemas é uma coisa impressionante. Bolsonaro conseguiu convencer parte da população de que ela deve se armar para se proteger. A gente sabe disso. Ele fez com que essas pessoas simplesmente se esqueçam que segurança é um dever do Estado. Tá lá na Constituição. Você tem a Constituição em casa? Eu tenho a Constituição em casa. Tá lá na Constituição. Artigo 144. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos a ser exercida para a preservação da ordem pública. E isso deve ser feito por meio das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, corpo de bombeiros. Agora, funciona? A gente sabe que não funciona muito bem, mas não é armando a população que a gente vai resolver isso. E agora mais essa.
Anota aí, mais uma coisa pra gente começar a falar: homeschooling. Parece que a gente está a caminho de outra terceirização com a possível aprovação do homeschooling, que é uma bandeira, é bom a gente não tirar isso do radar. Homeschooling é uma bandeira da ex-ministra Damares Alves. Só daí você já pode imaginar. Um dos argumentos da Damares: por que separar crianças de seus pais nesse momento? A ministra diz que essa proposta não tem nenhum viés ideológico, que a gente sabe que é mentira, porque não há nada nesse governo que não se enfie ideologia. O projeto, claro, tem algumas regras. No homeschooling, a criança precisará ser matriculada numa escola, os pais têm que provar a formação específica para poder dar educação para os filhos, vão ter que registrar as atividades pedagógicas. As crianças vão ter que passar por avaliações de aprendizagem. Na teoria, não parece perfeito? Agora, na prática não é bem assim. A gente tem uma série de questões que precisam ser avaliadas quando a gente tira a criança da escola e deixa ela apenas em casa. Violência física e sexual contra crianças é um problema sério no país. E muitas vezes elas só são percebidas quando a criança frequenta a escola. 70% dos casos acontecem dentro de casa. Tem outros problemas. A criança perde o convívio social, pode aumentar a questão da insegurança alimentar e nutricional. Foi uma coisa que a gente viu durante a pandemia, quando as crianças foram privadas de ir à escola. Há dados que demonstram que o homeschooling é um estímulo à evasão escolar. A gente vai dar um passo atrás nas políticas de educação inclusiva. E sim, gente, é um problema para a democracia. A escola é um espaço fundamental para o convívio entre diferenças, formação de caráter e entendimento de uma sociedade plural. A educação no Brasil, pessoal, tem inúmeros desafios. A pandemia piorou o déficit educacional e a gente sim está vivendo uma crise na educação. Como sempre. Segundo um relatório do Banco Mundial, os impactos negativos causados pela pandemia de Covid-19 na educação podem ser graves e duradouros. E eu estou falando da educação no Brasil. Isso foi um estudo feito, um levantamento feito pelo Banco Mundial. 2 a cada 3 alunos brasileiros podem não aprender a ler adequadamente um texto simples aos 10 anos. Então você imagina uma criança com 10 anos que não consegue ler mesmo um texto simples. O resultado é que, segundo esse relatório do Banco Mundial, 70% das crianças brasileiras podem não aprender a ler adequadamente. É sobre isso que o Congresso deveria estar debruçado e não sobre um novo modelo educacional que vai servir só para o projeto de governo autoritário que tem o aval do bolsonarismo. Vocês acham que eu ia falar do casamento do Lula? Acharam errado. Eu gostei muito do vestido da noiva, desejo muitas felicidades ao casal, mas o que nos interessa é o papel das mulheres, dos candidatos nesta eleição de 2022, que eu acredito que vai ter um peso diferente das eleições passadas. As primeiras damas sempre tiveram um lugar meio decorativo, não eram só os vice-presidentes, não. Elas quase nunca apareceram muito, pode até ser por opção. Mesmo a ex-primeira-dama, a Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se engajou no programa Comunidade Solidária, um programa de combate à miséria no país, tinha uma atuação muito discreta. Não gostava de holofote, não gostava da imprensa. Os tempos são outros, inclusive porque a cultura mudou, o país mudou, a sociedade mudou. A gente tem redes sociais aí. A gente já falou aqui que o Bolsonaro quer a Michelle Bolsonaro como cabo eleitoral para se aproximar do eleitorado feminino. Agora, quem é Janja, que casou com Lula e que também tem causado um certo incômodo entre os aliados do candidato do PT por causa da sua presença constante ali nos eventos da pré-campanha? Janja é socióloga, feminista, militante de esquerda. Janja parece ter uma personalidade muito mais exuberante do que aquela que os eleitores estão acostumados, mas isso pode ser muito positivo na campanha de Lula. O casamento acabou sendo um acontecimento nada mais natural nos dias de hoje, com as redes sociais aí, com a curiosidade das pessoas. E antes dele viralizou um vídeo em que Janja, na véspera do casamento,
cantava uma música da Maria Rita. Pessoal, episódios como esse humanizam a figura do político, trazem para o holofote parte da sua vida íntima, o que parece extremamente natural num mundo em que o público e o privado estão se misturando cada vez mais. Vocês viram, né, o acidente que aconteceu aqui? Caiu, sei lá o que foi isso. As pessoas querem saber quais são as propostas para o país, mas também quem são as pessoas que vão protagonizar o novo momento do país. Com a maior participação da mulher na política, a mulher do presidente não é mais apenas a mulher do presidente. Assim como um possível marido, companheiro de uma possível mulher eleita, não é mais apenas um figurante, mas um protagonista da vida do país. A cúpula de comunicação do PT, que anda batendo a cabeça para se comunicar com os eleitores, parece que não entendeu que tem, de verdade, um cabo eleitoral muito potente para essa eleição. Vou pedir para colocar um print aqui para mostrar o que acontece fora dessa bolha limpinha que a gente vive, onde a gente tenta se informar bem em veículos tradicionais, em veículos que trazem boa informação, bom jornalismo. Olha isso daqui. Eu vou ler porque acho que fica até mais impactante. A OMS está a ponto de não consigo, eu vou dar risada, gente. A OMS está a ponto de dar um golpe de Estado mundial e arrebatar a soberania a 194 países, deve se formando, um governo mundial único. Em Genebra, Suíça, de 21 de maio a 28 de maio de 2022, tá para acontecer. Os delegados de cada país se reunirão para homenagear e colocar-se serviço, selando o pacto. Você entendeu? Eu também não. Mas dá para ter noção do grau da loucura, não dá? Isso veio de um grupo bolsonarista no WhatsApp, que tem aí um limite de 250 pessoas. Só que isso foi replicado em dezenas, em centenas de outros grupos. É sobre esse tipo de coisa que essas pessoas passam o dia debatendo. Você deve ter visto com certeza o quase cancelamento da atriz Samantha Schmutz, porque ela questionou se Juliette, a ex-BBB, cantora, seria artista. Você deve ter pensado assim, mais uma treta na internet que já vai ser esquecida e vai aparecer outra treta e a gente nem vai mais falar sobre isso. Não pensou? Eu pensei. A gente é muito bobinho, né? Essa declaração da atriz Samantha Schmutz rendeu textos e mais textos em sites, discussões sobre o que é ser artista, um pedido de desculpas ao tribunal da internet, que agora, claro, já abaixou as armas. Acredite se quiser, tem mais conteúdo sobre isso do que sobre o homeschooling. Vamos embora pro nosso café? Então vamos embora pro nosso café. Eu já tô com meu cafezinho aqui e no final eu vou mostrar uma coisa que tem aqui que é fofinha. A Beninha Lopes, ela fala, poxa Marília, eita corretora, hein? Xingar a mãe não é exatamente um comportamento louvável, mas no Brasil de hoje isso é realmente relevante? Acho mais relevante saber que metade do secretariado dele como prefeito e governador era feminino. Ela tá falando sobre a crítica que eu fiz ao comportamento do candidato Ciro Gomes, que xingou a mãe de um bolsonarista. Beninha, eu não concordo com você. Eu acho que nesse momento que a gente tá aí se dividindo entre civilidade e barbárie, a gente tem que escolher um lado. Eu já sei o meu. O Arthur Silv 291 fala o seguinte: Marilisa ainda não decorou. É assim. Vem cá, você conhece o meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assista lá.
Gente, ele incorporou o Pedro Doria totalmente aqui nessa mensagem. Eu não decorei ainda, mas eu chego lá. E o Pedro falou que eu posso falar como eu quiser. O FR fala o seguinte: além do tiozão do pavê, também há o jovem místico. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu já vi várias vezes escrito nas redes sociais jovem místico, mas eu não sei o que é o jovem místico. Alguém me ajuda? E ainda sobre a não notícia, gente, a não notícia que tá rendendo, né? Aquela pesquisa dos homens que tem uma autoestima exacerbada. O Michel Silva falou o seguinte: já vi que estou lascado, me acho feio e acho minha esposa muito mais inteligente. KKK. Esse seu comentário, na verdade, é bem inteligente. Eu acho que sua mulher deve saber disso. O Irineu Joaquim Figueiredo fala o seguinte: com o Moro fora das eleições, meu voto iria para Simone Tebet, com Ciro ou Moro, mas ela na cabeça de chapa. Olha só o que a gente falou no vídeo hoje. Simone Tebet tá aí nos holofotes. Será que realmente vai ter terceira via? O Marcos Fialho de Carvalho fala: coitado do meu riozinho, minha cidade maravilhosa, não merece essa gente, deviam ser desterrados, banidos. Ele tá comentando sobre a delegada que foi presa na semana passada. Eu concordo com você, acho que o Rio merecia melhores inquilinos. Tipo eu. Quero contar pra vocês que ontem, né? Quero contar pra vocês que nesta quarta, dia 18, eu completei 10 anos de Rio de Janeiro e foi um começo conturbado, mas eu tô me sentindo agora muito em casa. Eu já penso o Rio como a minha casa e tô muito feliz de estar aqui. O João de Carvalho falou uma coisa curiosa. Ele pega a frase da Simone de Beauvoir, que eu cito, e fala o seguinte: bom, nós passamos por algumas crises e eu não vejo o direito das mulheres poderem se aposentar mais cedo ser questionado, mesmo quando se sabe que elas vivem mais. Também não vejo o direito delas terem que servir nas Forças Armadas ser questionado. Na Ucrânia, que é uma situação de crise extrema, as mulheres podem fugir do país, enquanto os homens não. Dizem que 10% das Forças Armadas ucranianas é formada por mulheres voluntárias. Mas nas dezenas de filmagens do fronte que eu vi, não dava para identificar uma única mulher. Como fica essa declaração de Simone de Beauvoir? João, eu acho que tudo pode ser questionado. Eu acho que todo mundo pode questionar várias questões que são questões culturais. Você acha que as mulheres não podem se aposentar mais cedo do que os homens? Você acha que as mulheres devem servir nas Forças Armadas? Eu acho que tudo isso precisa ser discutido dentro do contexto que a gente vive. Então, um tempo atrás não se falava nisso. Eu acho que vamos falar. Agora, sobre as questões que envolvem direitos das mulheres, a gente ainda precisa estar, como diz na frase dela, sempre vigilantes, infelizmente. E aí teve o ANCAP, que comentou no comentário do João, que ele fala o seguinte: finalmente alguém sensato mandou a real. Essa questão do trabalho doméstico é a maior mentira do mundo. O homem também faz trabalho doméstico e, se duvidar, faz muito, com caixa alta ele colocou, muito mais que a mulher. Lava o carro, conserta a torneira, corta a grama. Gente, vamos pedir uma salva de palmas para esse homem que lava o carro, que conserta a torneira, que corta a grama. Não, uma salva de palmas. Uma salva de palmas, que eles merecem, né? Cara, é cada um que aparece. Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar o que tem nessa xícara aqui. Olha que bonitinho. A louca. A louca. Essa daqui é uma xícara que tem lá na Casa do Porco, em São Paulo, que é um restaurante que eu adoro. É bem difícil de conseguir lugar, a fila às vezes demora bastante, mas eu recomendo. Olha que charme. Vou virar meme, né? Gente, eu quero dar uma dica pro fim de semana. Eu não sei se você já ouviu falar em Severance. Severance foi a série mais assistida no Brasil em abril, segundo a Just Watch, que faz esse tipo de levantamento. Agora, por que desse hype? Porque é imperdível.
Ela se chama Ruptura em português, essa série tá na Apple TV. E a única coisa que eu achei ruim é que só tem uma temporada disponível e quando terminou eu fiquei assim, what the fuck? Severance é a história de funcionários de uma empresa que passam por um experimento em que as suas vidas pessoais e de trabalho são permanentes separadas. Quando eles estão no trabalho, eles não se lembram da vida pessoal e quando eles saem do trabalho, eles não têm ideia do que eles fizeram lá no horário do expediente. Na teoria parece perfeito, não é mesmo? Quem é que não gostaria de desligar? Mas na prática, meu amigo... E tem mais. A história mostra quem faria e por que faria isso. E agora também não digo mais nada, eu vou ficar por aqui. Eu acho que você tem que ir lá e ver. Eu fico por aqui mesmo. Um bom final de semana. Na semana que vem eu tô de volta. Um beijo.